Olá a todos. Já advirto que o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem mais polêmico do que os últimos 50 que eu fiz. Vai ser como aquele que me fez perder 10 mil inscritos em um dia, ou como aquele que me desmonetizou pela segunda vez. Aí você pode dizer, Lucas, mas por que que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu acordei inspirado para fazer isso. E a gente só vive uma vez debaixo do sol. Então, se você não é cristão, se você não gosta das escrituras, se você não se interessa por temas que vão questionar a forma como a sua mente está formatada, no canto superior direito tem um xizinho ali, ó. Clica nele e sai do vídeo. Beleza? Vamos lá. Existem três tipos de pessoas no mundo, apenas três tipos de pessoas. Os cristãos, que são as pessoas que acreditam em Deus de alguma forma, no único Deus, né? O Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, Deus em carne, para mim, junto com o Pai e com o Espírito Santo, Deus em carne. Existem pessoas, e aqui eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, que acreditam em Deus, independente de todos os erros que elas tenham de crença, de vida, mas elas acreditam que existe um Deus. O segundo grupo de pessoas que hoje é um pouco maior do que o primeiro, é equilibrado isso, tá? Porque, por exemplo, nós temos países inteiros quase que são de bilhões de pessoas que vivem certos tipos de paganismo. Então temos China, Índia, são bilhões e bilhões de pessoas. Mas assim, eu tô colocando eles no time do meio, que acreditam em outras coisas ou que não acreditam em Deus, não, são ateus ou agnósticos, ou aquelas pessoas que acham que a ciência resolve tudo, que a ciência é o destino, que se acham muito sábias, muito científicas, certo? Nós temos um terceiro grupo de pessoas que é extremamente minoritário, muito pequeno mesmo. Eu diria que menos de 1 milhão de pessoas na Terra, talvez menos de 500 mil pessoas, que realmente acreditam, trabalham e acreditam para os adversários, para os anjos caídos. Aqueles anjos que caíram do paraíso aqui na Terra e que tem um líder, Satã, aí tem muitos nomes, mas enfim. Essas pessoas trabalham efetivamente para isso ao longo da história. Algumas organizadas, algumas não organizadas. E aí, eu vou falar sobre esse grupo de pessoas e qual que é o objetivo deles ao longo da história. Alguns deles não têm contato com o ocultismo sobrenatural, mas trabalham em sociedades que são chamadas de secretas ou discretas. São sociedades que adoram essas entidades e vivem com um único objetivo, que é destruir a imagem de Deus ou silenciar a palavra de Deus para os homens. Um autor teológico ele diz isso. A função do diabo não é tentar as pessoas para fazerem o mal. É simplesmente silenciar as pessoas para que elas não ouçam a voz de Deus, os caminhos do Criador. Bom, essas pessoas elas se organizaram ao longo da história em diversas fases. E o objetivo principal era destruir Deus. Uma das formas disso ser feita, inicialmente, foi. Aí eu não vou passar por todos os movimentos históricos, mas só para vou colocar. A ideia central é a seguinte: foi o homem que criou Deus, e não o contrário. Então, o homem é o criador de tudo e Deus é um simbolismo, Deus é uma imaginação. E quais foram as formas deles fazerem isso ao longo do tempo? Uma grande situação que aconteceu foi a Revolução Francesa, porque de fato a igreja, que naquela época concentrava toda a religião cristã do mundo, a Igreja Católica, ela estava extremamente corrompida, aliada a uma monarquia corrompida, havia uma crise de fome no mundo, e é sempre assim. Essa estrutura dessas pessoas, que são chamadas de humanistas, universalistas, comunistas, eles sempre se aproveitam de uma situação que realmente é ruim, que precisava ser restaurada para criar uma revolução, um rompimento. Então, na Revolução Francesa, existia uma situação ruim, o que que eles fizeram? Eles mataram geral ali, estupraram freiras, mataram todo mundo, centenas de milhares, se mataram entre si, você pegar Robespierre, Danton, enfim.
Foi uma carnificina em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Estupraram freiras, degolaram crianças em nome da fraternidade. É muito parecido com o que grupos terroristas de outra matriz religiosa fazem hoje. Então é sempre assim, é em nome da liberdade, é em nome da democracia, sempre tem um título bonito para você cometer barbaridades e destruir uma estrutura que tinha pelo menos a ideia de que existe um único Deus, de que o seu filho Jesus Cristo nos salvou e tudo mais. Então a Revolução Francesa foi um movimento. Um outro movimento, e aqui eu vou ter um pouco de polêmica, porque assim, eu não sou contra nenhuma religião cristã, mas a reforma, do jeito que ela foi feita, e a contra-reforma também do jeito que ela foi feita, a gente sabe que teve influência da maçonaria e de outros movimentos discretos e secretos. Então, você, por exemplo, a igreja, naquela época, se você pegar os Borgias, pegar tudo que aconteceu ali naquela época na Igreja Católica, ela precisava ser totalmente reestruturada, restaurada, entendeu? E o que que houve? Um movimento de rompimento total, de cisão e quase uma guerra religiosa entre cristãos. Óbvio que teve a participação desse grupo que eu estou falando, tanto na reforma quanto na contra-reforma. E aí nós vamos mais para frente, os movimentos como o humanismo, iluminismo. Então, o homem é que é iluminado, o homem é o centro do universo, da inteligência e a ciência. A gente vê muita ciência hoje em dia. Ó, ciência. Então, nós temos um monte de teorias, como a teoria da evolução das espécies, que não é comprovada. É uma teoria. Tem uma parte dela que não foi comprovada, que é o chamado elo perdido. A teoria da relatividade de Einstein, ela inspirou muitas criações importantes na física, é verdade, mas ela não foi totalmente comprovada se você realmente estudar. Ela é uma teoria, entendeu? E por aí vai. Mas basicamente a ideia central é: Deus não existe, o homem está no centro de tudo, o universo é gigantesco, 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 assim, infinito. Inclusive foi interessante, há uns 2 anos atrás, um cientista renomado, ele cortou um salame no meio e tirou uma foto do salame. E publicou um trabalho científico que ele já tinha publicado antes, só mudou algumas palavras e publicou com a foto do salame. Que ele tinha descoberto um novo universo, uma nova estrela e tudo mais. Só que hoje existe internet. E ele postou. Milhões de pessoas, o prêmio Nobel, a NASA. Aí ele falou: não, é zoeira, é só um salame que eu cortei no meio. Nossa, ciência. Beleza. Que é só uma provocação, tá, gente? Mas basicamente, qual que é a função de tudo isso? A função. A função é mais importante até do que os movimentos históricos. A função, que é a raiz de uma coisa, inclusive a palavra, você é radical, a palavra radical, você pensa que é quem joga bomba. Não, a palavra radical significa aquele que chegou à raiz de alguma coisa. Então, por exemplo, alguém que mata outras pessoas, ele é radical, porque ele chegou na raiz do mal. Mas vamos lá, voltando aqui, o que que eu quero dizer com tudo isso? Existiu culturalmente uma produção que o homem não era importante, que o homem, que a Terra era uma bolinha molhada no meio de um universo gigante, e você era uma criaturinha pequena, que não vale nada. Eu me lembro que aquele gordão de barba, esqueci o nome dele agora, um desses filósofos aí, a filosofia também é um monte de redundâncias com falas bonitas, grande parte da filosofia é um monte de redundâncias com falas bonitas que te leva ao niilismo. Basicamente, o objetivo da filosofia é, eles fazem várias digressões bonitas, a filosofia de hoje, a filosofia desse povo que eu estou falando aqui. Mas no final, você é ateu, você não acredita em nada, você não é ninguém. Esse é o objetivo principal dele, gente. Eu estou falando bem direto aqui. E aí você deixa de lado toda a escola de Aristóteles, toda a escola de São Tomás de Aquino, realmente pessoas que, por caminhos diferentes, entendiam a existência de Deus. Então, para não ficar tão longo o vídeo, basicamente é isso. Existem pessoas no mundo que depois da. Lembra que eu falei que tem que sempre ter uma coisa ruim? Na Revolução Industrial, crianças trabalhavam 12, 15 horas por dia, e aí um cara que era muito ligado a essas entidades, chamado Karl Marx, praticamente um gigolô, um perdedor na vida, assim, vivia de favor dos outros, ele criou as bases do comunismo, até escreveu uma carta e se arrependeu no final da vida, as pessoas meio que ocultam isso, mas aí o comunismo, o socialismo, o progressismo, que é a mesma coisa, basicamente ele empurra na sociedade todo esse movimento derrotista, de que o homem é um lixo e que aí a gente tem que se formar num grande grupo
um grupo, né, de pessoas, que é uma massa, e aí sempre tem um pequeno grupo que controla todo mundo, que é o Partido Comunista na China, que é o PT hoje no Brasil, e por aí vai. Mas é sempre assim. Nós vamos salvar você, nós vamos te dar um Bolsa Família, comida, etc. Você vai viver uma vida miserável, mas você vai ser salvo. Essa ideia aqui de massificação, de que todo mundo é uma coisa só, o objetivo final dela é te afastar de Deus, tá? Esse é o objetivo final. E do outro lado, nós temos as escrituras. Pera aí, vou até pegar aqui. Pera, segura. Com problemas de tradução diversos, eu não vou nem entrar nesse detalhe agora. Nós temos as escrituras sagradas que nos dizem que Deus, antes da criação do mundo, se você aceitou Jesus na sua vida, ele te escolheu, ele te moldou, ele tem um plano para a sua vida e você tem um propósito. Não é um propósito religioso, tá? Eu estou falando aqui de Deus, do Criador, e não das religiões em si. Embora todas as religiões tenham sido atacadas nesse processo de formas diferentes. A religião católica foi atacada pela reforma. As religiões reformistas foram atacadas através do movimento neopentecostal, porque como eu te disse, todos os cristãos hoje é bom que eles existam, tá? Mas as estruturas que foram sendo fatiadas da fé, teve gente infiltrada. Aí a teologia da prosperidade exagerada, manipulada, tem todo um caminho aí de ataques nas igrejas. Por quê? As igrejas, aqui eu estou falando não do termo correto. Igreja significa eu, você. Igreja, eclésia, são pessoas que acreditam em Deus. Dois ou mais se reúnem para ler a palavra de Deus. Isso é igreja. Mas as instituições religiosas, elas foram atacadas porque elas são o caminho para levar a palavra até você. Às vezes o único caminho. E vão continuar sendo atacadas. Mas o ponto é o seguinte: a palavra de Deus diz que você é especial, que você tem um propósito, que Jesus se sacrificou por você, ele morreu pelos seus pecados e morreu para te dar não só a graça, como uma nova aliança com ele, que tem muitas promessas e muitas bênçãos que já foram dadas. Quando você aceita isso de verdade, quando você entende isso, quando você tem alguma profundidade nisso, tem os vídeos meus aqui no canal anteriores sobre isso, tá? Vou deixar aqui no card aqui. Eu sou ruim de colocar essas coisas, mas vou tentar deixar aqui onde está o meu dedo aqui, ó. Um vídeo sobre isso. E quando você faz isso, você coloca-se como uma pessoa individualmente especial, que vai construir a sua vida, que vai ser um co-criador da realidade. Quando você faz um filho, você cumpre o primeiro mandamento que está aqui. O primeiro, eu já vi muita gente falando o primeiro mandamento errado. O primeiro mandamento que está aqui, de Yahweh Tsevaot, do Criador, é frutificai-vos e multiplicai-vos, ou casai-vos e multiplicai-vos. Ele dá esse mandamento duas vezes. Então, primeira vez ele fala para todos os seres vivos, depois ele fala homem e mulher, frutificai-vos e multiplicai-vos. O segundo mandamento foi comer todas as árvores do fruto da árvore do bem e do mal não comereis. Isso foi o segundo, que eu vejo muita gente grande teologicamente falando que foi o primeiro. Mas enfim, então quando você tem um filho, se você que está me ouvindo tem um filho, eu tenho uma filha de 2 anos. Quando eu ouço, você é uma pessoa normal, psicologicamente normal, tá? Quando eu ouço a voz da minha bebezinha, eu fico muito bem. Quando eu abraço ela, quando eu sinto o cheiro dela, fala, papai, papai, vem, quero brincar com você. Você fica maravilhado com isso. Essa sensação é a sensação que Deus tem em relação a você. E a gente é ensinado a se menosprezar, a se diminuir, a não se sentir amado por Deus, desejado por Deus. Isso afeta a nossa vida. Porque quando você sabe que você é amado, quando você sabe que individualmente você é um homem, você é uma mulher de valor, você corre atrás de tudo que você precisa para fazer o que tem que ser feito. Tem um ditado hoje de coach, de bem-estar, que fala assim: crianças fazem o que querem. Mas isso tem muito a ver com o que está na Bíblia. O que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Então, quando você se dá o devido valor, você para de ser hipnotizado por esse grupo que eu mencionei, para de assistir televisão, todos esses lixos, toda essa porcaria, e você faz o que tem que ser feito. Faz exercício físico, você lê livros interessantes, você se apega a ser um criador, hoje no digital, na internet, do seu negócio. Então, por exemplo, eu falo muito para empresários e advogados.
Você não tem que consumir Instagram, TikTok, essas porcarias. Você tem que criar um produto bom. Você é um advogado, sei lá, tributarista, faça vídeos de direito tributário, coloca a sua cara. Você é um empresário de tecnologia, faça vídeos da sua tecnologia. Você tem valor. Cada venda que você faz é um recurso para sua família, para sua casa, para os seus funcionários, para você crescer. Você é importante. Entenderam a diferença entre um lado e outro? Agora vamos falar uma coisa. Culturalmente, a palavra Hollywood, madeira sagrada, ela tem uma ironia em relação à cruz. Tem todo um problema aí. E assim, nos Estados Unidos, ele dominou o mundo de duas formas. Poder bélico, quando ele entrou na guerra, em que o país dele não foi destruído. Ganhou a guerra, ajudou a ganhar a guerra. Lógico, a Rússia ajudou demais do outro lado. Mas enfim, emprestou milhões. E o que que ele pediu de volta? Só uma coisa: grandes roteiros, grandes artistas para Hollywood ficar mais turbinada. Hollywood dominou o mundo culturalmente. E 99,9% de Hollywood é reinada, dominada por aquele grupo que eu falei lá. Aquele grupinho lá, lembra? Que eles acreditam nos anjos caídos. E assim, assista um filme específico, que foi filmado por Jim Caviezel, que é aquele filme O Som da Liberdade. Eu não posso falar o tema do filme, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. No final do filme, na cena extra, ele fala que as forças de Hollywood e outras pessoas ficaram 6 anos na justiça para esse filme não ser publicado, para não denunciar o que ele denuncia. The Song of Freedom, tem um vídeo aqui também sobre isso. Enfim, por que você acha que eles não querem denunciar essas coisas? Esses bacanais, essas festas envolvendo menores. Por que você acha que eles não querem denunciar tudo o que acontece? Enfim, eu, como você, se você nasceu nos anos 70, fui criado como um americanoide. Então, Rambo, Máquina Mortífera, desenhos e séries japonesas, Thundercats, Jaspion também, porque os americanos eles transportaram alguns valores para o Japão também. O Japão consome muito, muito conteúdo americano e regrava. E vamos lá, puta, tanta coisa, mas basicamente Marvel, DC Comics. E eu, numa época, principalmente quando eu era ateu, eu via, por exemplo, um Capitão América como um pilar de um exemplo de bons costumes, das virtudes ali do estoicismo grego, porque eu estudei filosofia também. Como eu disse, existem duas filosofias, é só você pesquisar que você vai entender o que eu estou falando. Mas eu sempre faço isso. Eu ensino a pescar, não dou peixe. Mas hoje, se você pegar a Netflix, ela é controlada. O meu livro, minha dissertação de mestrado, esse livro aqui em cima, Forma de Coibir o Abuso do Poder de Controle, ele fala sobre os controladores que abusaram das empresas, da falta de confiança, da quebra de confiança entre o investidor acionista e o controlador. Hoje você consegue descobrir os controladores da grande parte das empresas. Veja quem controla a Netflix. Você vai ver que o conteúdo da Netflix, ele é todo para destruição moral dos valores em todos os sentidos. Você pega as séries da HBO, todas elas têm sexo explícito, do começo ao fim da série. Game of Thrones, House of Dragon, é só putaria. A maioria das pessoas não gosta da série, ela vai pelo sexo, porque ela já tá toda depravada. Então um monte de gente bonita transando é melhor esteticamente do que assistir uns X-vídeos. Esse é o lixo que a gente consome hoje. E é bom que o meu canal tá desmotivado, que eu posso falar o que eu quero aqui agora. O YouTube também tá assim. O TikTok nem se fala, que é chinês. Então assim, mas porra, então eu não posso assistir nada, Lucas. Errado. Errado. Tem um grupo de 2% de pessoas produzindo conteúdo de caráter. E quando eu falo de caráter, eu não estou falando só de conteúdo cristão, não. Tem filmes que são biografias de pessoas que não falam de religião, mas mostram empreendedorismo, individualismo positivo da pessoa, ela ser foda e essa pessoa fazer acontecer no mundo. Tem muitos filmes bons assim que até não falam de Deus, infelizmente, mas que mostram o ser humano como um indivíduo vitorioso com propósito. E você é preguiçoso de procurar. Você senta a bunda, coloca uma pipoca lá e sai ver os primeiros do ranking. Ou coisas que você sabe que são ruins. Você acabou de ver o filme e fala, esse filme foi uma merda. No dia seguinte você está vendo outro. Está vendo 12 horas de uma série. São 12 horas que estão tirando a tua vida. Imagina o filme Matrix. É você lá, consumindo, que nem um imbecil, que nem uma idiota. Uma série que não vai te agregar em nada. E aí entram movimentos como Angel Studios, que faz filmes cristãos,
ou de empreendedorismo, tem filmes lá que não são cristãos, de alta qualidade, e dali nasce o projeto The Chosen. Eles brigaram, o Dallas Jenkins e eles, mas os dois são bons. The Chosen tem uma série de inconsistências. Tem. Tem coisas esquerdistas colocadas lá? Tem, porque o movimento woke, nos dois primeiros anos do The Chosen, o movimento woke hoje está decaindo e naquela época ele estava subindo. Tem uma frase que Jesus fala para Mateus assim: Eu vim para trazer a revolução. Eu nunca falaria isso. Por quê? Porque se Deus é o criador dos céus e da terra, Deus é o status quo. Ele vem trazer a restauração das ovelhas perdidas de Israel, daqueles que se perderam. E depois ele disse: E vou procurar em outros apriscos, outras ovelhas. Então, frases foram colocadas, gêneros foram colocados ali, é, etnias foram colocadas numa época que elas não estariam. Eu vi um centurião romano com uma etnia que ele não teria ali no The Chosen. Isso não tem nada a ver com qualquer tipo de preconceito. Tem a ver com a cultura woke, a forma que a cultura woke quer distorcer as coisas. Já fizeram isso antes com deuses nórdicos também. Mas enfim, o ponto é, The Chosen tem problemas? Tem, mas ainda assim, ele só de trazer um pouco da palavra de Jesus, porque tem passagens ali que são literais das escrituras, ele está trazendo milhões e não milhares de pessoas para a fé. Inclusive em países muçulmanos, ele está sendo dublado e legendado. Então ele gerou uma abertura. E o rei Davi está fazendo a mesma coisa. Sabe o que é interessante? Muita gente, e ó, o vídeo é sobre o rei Davi. Muita gente diz assim, nossa, o rei Davi tem ação, tem a casa do leão, a casa do lobo. Nossa, eles copiaram Game of Thrones. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A Bíblia criou tudo que existe. Tudo que existe está escrito aqui. Relacionado à alfabetização, ciências, tecnologia. Tem medidas aqui, conceitos que são aplicados hoje na física quântica, gente. Aqui, é até difícil falar isso, né? Vergonhoso, o nível de ignorância. Jacó teve 12 filhos. Quando ele lutou com Jesus, e não com um anjo, você pegar a Bíblia hebraica, tá ali, ele lutou com um homem. Depois isso é um tema bem mais complicado de eu explicar aqui agora. Mas quando Jesus ele apareceu no Velho Testamento, chamado Velho Testamento inteiro, quando Yaakov lutou contra Yahushua e recebeu o nome de Israel, aquele que lutou contra o poderoso, aquele que contendou com o poderoso, e, e sobreviveu. E detalhe, não foi uma luta de UFC. Na verdade, ele ficou puxando Jesus porque ele queria a bênção de Jesus. Depois, tá, eu vou explicar isso hoje porque é uma longa história. Mas basicamente, Israel, quando ele fez a aliança, quando ele fez um pacto, ele renovou o pacto de Abraão e teve os 12 filhos, as 12 tribos. Antes de morrer, ele falou de cada uma das tribos. Então ele falou Levi, Dan, cada uma das tribos, Zebulon, e ele estabeleceu uma casa sobre essa tribo. Então, Yehudá, ou Yehudá, dependendo do momento histórico, que é Judá, você será o leão, entendeu? Benjamim, você será o lobo feroz. Tudo o que aconteceu na Idade Média, eles só transformaram o nome de tribos para clãs, na Idade Média, clãs. Então tinha o clã do leão, o clã do lobo, o clã da serpente. E depois disso, os filmes e as séries seguiram, gente. A fonte de tudo que você gosta tá aqui. Exceto do que aqui é condenado, como bruxaria, espíritos familiares. Esse tipo de magia negra, não. Eles já pegam e lançam o filme direto. Mas aqui essas criaturas existem. Geralmente elas são destruídas. Então, Harry Potter, lobisomem, vampiro, toda essa palhaçada, ela existe aqui também. Só que vista de uma forma negativa, certo? Porque é negativo e foi destruído. Mas enfim, voltando. Então, a casa de Davi não é legal porque é parecido com o Senhor dos Anéis. A casa de Davi, ela já tinha toda essa história. Agora falando da série, a série tem uma série de grandes defeitos, obviamente. Mihal, que é Mikal, ela não era essa pessoa boazinha que está colocada ali na série, basta ler as escrituras. De fato, ela tinha uma atração por Davi, pelo poder de Davi. Inclusive, ela ajudou a salvar ele em um determinado momento na história bíblica. Mas assim, a série em si, ela distorce várias coisas,
mas ela consegue passar quem foi Davi. Um grande defeito que eu vejo é que Davi louvava a Deus muitas vezes por dia, como Daniel. Isso poderia ficar chato na série, mas deveria ser mostrado mais vezes. Assim, sabe quando tem o corte Davi vai aparecer? Davi ia aparecer rezando, Davi ia aparecer cantando mais vezes do que aparece. Aparece algumas vezes, mas em 8 capítulos, vai, aparece 4, 5 vezes, deveria aparecer em todos. Pelo menos um cortezinho para mostrar o tempo que ele perdia louvando a Deus. Ou o tempo que ele ganhava, na verdade, louvando a Deus. Mas assim, para quem tá assistindo a série, 90% aí, totalmente um povo leigo e tal, ia falar, nossa, ele tá sempre rezando. Esse conceito na cabeça dessas pessoas, para muita gente, por toda a programação que foi estabelecida no mundo, é um conceito, ai, tá. Ia só colocar, pelo menos ia abrir a vista dessas pessoas de que a oração, de que o contato com o Criador é uma coisa que transforma um homem comum num homem diferente. É isso que eu queria que tivesse colocado lá. De forma subjetiva, gente. A nossa comunicação é muito subconsciente. Por exemplo, a minha voz não está boa nesse exato momento, tá vendo? Ela tá. Você não está mais preocupado com isso, porque você já fez um conceito sobre mim lá no começo do que eu estava falando. Muita gente já pode ter falado, isso é loucura, teoria da conspiração. Não existe programação na nossa. A gente liga a TV e não tem programação nenhuma. Então, tudo que eu tô falando aqui é bobagem. Legal, ó, tem um xizinho ali, fecha o vídeo. Agora, aquela pessoa que comprou o começo do que eu estava colocando, vai entender a importância dessa série Rei Davi agora, que eu vou falar. Essa série, ela coloca conceitos que nunca foram colocados na TV antes. Por exemplo, em um determinado momento, Yohanan, que é Jonathan, ele é... Isso não é um grande spoiler, tá, gente? Mas ele foi capturado no momento da série e tá falando com o rei dos filisteus, Aquish. Inclusive, eles usam os nomes hebraicos, as pronúncias, Mihal. Só não falam Dawid. Falam David, não Dawid. Mas assim, o rei dos filisteus chega para Yohanan, que é Jonathan, e fala assim... não, Yohanan é João. É, Jonatas é Yohanan, se não me engano. Mas enfim, e ele chega e fala assim: tá falando sobre Deus e fala: onde está o seu Deus? Onde está Yahweh? Ele fala o nome de Deus na pronúncia correta dos grandes pesquisadores: Yud, Rei, Vav, Rei. Yahweh. E o nome de Jesus, o J nem existe em hebraico, Yahoshua. Ele fala o nome do Criador numa série de TV na Amazon. E aí o que que Jonatas responde? Responde o seguinte: responde assim: não falamos, nós respeitamos nosso Criador, não falamos o nome dele em vão. Não fale de Hashem. E os judeus realmente, os Yahudi, eles chamam o Criador de Hashem, que é o nome. Então, assim, tem várias passagens, por exemplo, o gigante Golias. Tem o livro dos Néfilins. Existem as pessoas que seguem esse movimento, que curtem os anjos caídos, que eles têm uma interpretação que os gigantes da terra de antigamente eram homens fortes, com dinheiro. É óbvio que essa é uma interpretação para a pessoa não acreditar que anjos existiram na terra e construíram a destruição que gerou a arca, entendeu? Tem todo um caminho de descrença aí. Não, tem um capítulo que eles falam especificamente a origem dos Néfilins, de uma forma teologicamente correta. Então, assim, a série tem um monte de defeitos. Eu me lembro um capítulo que o Davi tá com o irmão mais velho dele, e eles estão investigando os gigantes que atacaram uma vila. E aí vem uns 40 assassinos para matar eles, filisteus. E o irmão de Davi começa a lutar com técnicas que são do jogo Assassin's Creed. Então ele vira para cá, ele vira para lá, uma mistura de Assassin's Creed com aquele filme do Keanu Reeves, sabe? Que ele baila lutando, uma coisa ridícula para quem fez artes marciais. Que é um nome próprio, esqueci, John Wick. Uma mistura de Assassin's Creed com... Então, isso aí, gente, é uma bobagem, óbvio. Até porque Davi era ungido, não ia acontecer nada com ele. Tem uma parte muito legal, nunca aconteceu na Bíblia, mas foi muito legal, que Joabe, que é Joabe, que é primo de Davi de primeiro grau, inclusive, e até acho mal feito ele ser super forte, mais velho, e Davi ser um menininho, porque eles têm uma idade na Bíblia correlacionada, mano, um pouco mais velho, não tão como tá ali, quase um generalzão, mas enfim. Ele pega Davi, põe Davi assim num penhasco, assim, num castelo, numa janela de um castelo. Até nem. Bom, isso é uma outra história. Saul também não morava num castelo, mas enfim, isso é outra história. Fala assim: eu vou te matar agora. Ele falou: joga, quero ver. Por quê? Porque ele sabe que ele é ungido.
E aí ele levanta, e ele parece bem menor. E quando ele levanta, eles levantam como iguais, em altura, assim. Eu achei muito boa essa passagem. É o que eu falo, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas a palavra de Deus, ainda que com erros, está sendo divulgada de uma certa forma. Então, assim, existe no meio de Hollywood, no meio desses estúdios que são uma podridão moral que eu nem posso falar aqui, nem posso falar o que essa gente cultua de verdade. Assista o filme O Som da Liberdade, que lá no final o Jim Caviezel fala, na cena extra, existem pessoas tentando passar valores diferentes. E a Casa de Davi, é você assistir, incentiva esse tipo de produção. Porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, mas quem eram os meus heróis? Homem-Aranha, Batman, toda essa produção aí, o objetivo é você não pensar, gosta de luta? Josué, Davi, gosta de sabedoria? Até os que caíram, como Salomão, entendeu? Daniel. Os heróis, entre aspas, deveriam estar aqui. Tem muitos, muitos. As crianças deveriam ler, brincar e fingir que são essas pessoas ligadas a Deus. E não Batman da vida, que é um cara bilionário com trauma que acorda de madrugada para espancar mendigo. Entendeu? Ou quando você vê como esses arquétipos são deformados, um justiceiro da vida, um demolidor, são pessoas deformadas mentalmente. O Homem-Aranha, uma criança grande com poderes infantilizados. Eu era um fã absoluto de Marvel e DC. Quando você sai da Matrix, você sai da TV, você sai da internet, começa a pensar nas coisas que você, entre aspas, adorava, nesses ídolos. Eu me lembro uma vez que eu tava indo fazer a primeira comunhão, eu não queria ir. E aí minha mãe falou: "Não, se você for, você quer dizer, você vai estudar a Bíblia. Tudo bem que assim, aí vamos entrar em instituições, mas as instituições religiosas têm muitos erros. Eles fazem as coisas serem muito chatas, muito formais para criança e tudo mais. Mas assim, minha mãe falou assim: se você for, eu te dou aquele gibi que você quer. Acho que é Super Almanac Marvel do Thor. Thor é um deus pagão. Em algumas representações é um anjo caído. Então, para ganhar o gibi de um deus pagão, eu fui aprender sobre a Bíblia. Que distorção absurda! E eu tô me expondo aqui falando isso, mas para você ver como as crianças são criadas, né? Bom, é isso, como eu disse, hoje um vídeo sincericida, vai cair, eu vou ter que subir de novo depois, já sei que eu vou subir, vai ter bandeira e tudo mais. Mesmo desmonetizado, eles vão derrubar, porque eu tô falando de coisas de fora da Matrix, eu falei um pouquinho da Matrix, coisas que eu só faço com meus mentorados, que são mentorados há alguns anos, que eu tenho um curso específico sobre isso. Mas, tá aí, espero que você goste. Meu nome é Lucas Marcilli, e esse é o canal Restauração SA. Eu já sei que eu vou receber comentários malucos. Eu já aviso. Eu vou reportar o comentário e vou denunciar, beleza? Um abraço a todos. Bom domingo.